Polêmica com a Karen Bacchini, galera. Isso mesmo. Polêmica de novo com a Karen Bacchini. Karen Bacchini, que é uma youtuber, tá tendo agora uma polêmica em cima dela porque ela montou um clube exclusivo de papelaria, de mailbox. Vai receber uma caixinha com itens de papelaria que ela mesma foi a designer para montar cada coisinha. Sabe quando você fecha aquelas caixas de maquiagem que vão chegar todo mês na sua casa? Sabe aquele negócio de unboxing, box, maquiagem, make box, um negócio assim, você recebe as coisinhas na caixinha, você assina, você se torna assinante e recebe sempre produtinhos na sua casa, daquela linha, daquela marca, daquela loja. E ela fez isso, ela como uma youtuber muito grande, ela decidiu montar a linha de papelaria dela com os designers dela. E fazer exatamente esse clube de assinatura. Você assina e recebe na sua casa todo mês uma caixinha com vários itens de temas diferentes a cada mês, com os utensílios de papelaria, caderninho, tem negócio de anotações, tudo. Vocês vão ver, gente, a gente vai ponto a ponto aqui. O problema é que o pessoal olhou de perto, olhou de novo, olhou mais uma vez, designers estão vindo à tona, artistas estão vindo à tona que fazem suas próprias artes e estão, assim, analisando o trabalho da Karen e todos chegando à mesma conclusão: esse trabalho não é de autoria, não é uma autoria sua. Isso aí ou é de outro artista, mas provavelmente não é de outro artista, mas sim de IA, inteligência artificial, porque aí não tem direitos autorais, entendeu? E aí você não tá pegando de ninguém, é a IA que criou. Isso aí não é autoria sua, isso aí não vem da sua mente, entendeu? E você tá vendendo como se fosse uma criação sua. Enfim, tá rolando agora. Vamos entender primeiro o que tá acontecendo e quais são as acusações, gente. Então bora lá. Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, para ver o que tá rolando em relação a Karen Bacchini. Então não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Não esqueçam também de me visitar nas redes sociais. Lá eu posto para vocês, gente, resumos aqui do canal, mas também posto maquiagem, finalização de cabelo, bate-papo nos stories. Inclusive, eu fiz minha finalização hoje e vou postar amanhã no meu Instagram como foi o passo a passo. Então vai lá, me segue. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Vamos começar com o anúncio da Karen. O que ela anunciou nas redes sociais dela? Qual foi a promessa, primeiramente, desse clube de assinatura? Bora lá. Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bacchini e hoje eu vim contar de uma novidade. Finalmente um lançamento! Gente, vocês não pararam de me pedir. Só que infelizmente nem sempre tudo depende de mim. Mas eu sentia muita falta de dar um lançamento pra vocês, uma coisa assim que fosse pelo menos mensal, porque a gente é muito criativo, a gente vive de novidade, então eu falei assim, cara, eu vou fazer uma parada que depende 100% de mim pra entregar pra vocês. Então, eu queria anunciar que Karen Bacchini vai lançar um Mail Club. O que é Mail Club? Mail Club, lembra daquelas coisas de Glambox, não sei que box, Karen Box, louca? Que você fazia uma assinatura e recebia todo mês na sua casa uma caixa com novidades? Então, é exatamente isso. Você tá vendo? Não, eu não sou de parar vídeo, eu não sou de interromper vídeo, mas vocês viram que até ela falou assim, sabe aquele negócio de que caixa, box, glam box, make box. Vocês estão vendo, né, gente? Até ela ficou tipo, mas como é que chama isso aí mesmo? Só que é só de papelaria e impressões 3D também. Então, nesse primeiro mês, eu vou mostrar um pouco pra vocês terem noção do que vai acontecer aí na caixa de vocês, quem decidir assinar. Infelizmente, assim, como depende muito só de mim, eu não consegui fazer muitas vagas. Então, a gente vai começar com 200 vagas. E aí, como é uma assinatura, se alguém cancelar, a gente consegue abrir vaga. Mas se ninguém cancelar, a gente vai abrir uma lista de espera. E aí, assim, conforme eu conseguir ir escalando isso pra vocês, aí eu vou escalando, abrindo vaga e notificando quem se inscrever ali de acordo com a lista, tá? Eu queria ter lançado esse clube no dia 10. E os outros vão ser lançados no dia 10. Só que a gente acabou tendo uma viagem, assim, meio que rápido. Foi fechado muito rápido. E eu não consegui fazer o lançamento no dia 10. Então, todo dia 10 a gente vai lançar pra vocês que estão inscritos, né? Aí não precisa se inscrever de novo, quem já tá no programa de assinante. E a gente também vai abrir as novas vagas. Tudo sempre dia 10. Aí no dia 15...
menos que caia sábado ou domingo, mas a partir do dia 15 ali, eu vou fazer o envio. Por quê? Eu produzo toda a papelaria com antecedência, já deixo meio que fechadinho, só que porque eu vou escrever o nome de vocês, vou desenhar. Só que é um produto que é personalizado, porque eu vou escrever o nome de vocês, vou desenhar na cartinha e tal. Então eu preciso saber o nome dos assinantes para eu poder fechar a carta de vocês. Olha aqui! E aí eu queria muito trazer isso, eu sei que tá bombando muito lá fora, as pessoas querem experiências palpáveis e não tão digitais. Se vai dar certo ou não vai, vocês vão me falar. Se vocês falarem assim, Karen, olha, eu gostei, mas eu achei que faltou isso, aí a gente vai fazer. E eu queria mandar todo mês um desafio diferente pra vocês. Por exemplo, o desafio desse mês é vocês testarem um tipo de papel que eu gosto bastante, que é o papel Canson, tipo, ele é próprio pra pintura. Porque eu vejo que vocês pintam muito Bob Goods e Goods. Só que, às vezes, o papel do Bob Goods é aquele papel fino, que não absorve direito a tinta, que você não consegue fazer um degradê bonito. E eu queria mostrar pra vocês que tem outras soluções de outros tipos de papel, que obviamente são infinitamente mais caros, mas que às vezes você consegue fazer um negócio muito mais bonito. Então, eu imprimi uma ilustração minha nesse papel e aí você vai poder pintar com as canetinhas que você tiver, o lápis de cor ou o que você quiser, que você tiver aí na sua casa. Vão vir mais exercícios mais complexos, mais diferentes em outras box? Vão, mas eu achei melhor começar com esse, já com o desenho já feito, pra não assustar também quem nunca fez uma coisa dessa. Pra quem não tem nem canetinha, nem lápis de cor, gente, Faber-Castell arrasa. Compram 12 cores, você vai conseguir pintar na boa, de boinha. E aí você pode postar e mostrar sua arte, que óbvio que eu vou dar uma repostadinha, porque eu amo arte, gente. Eu vivo arte, eu sou artista desde que eu me dou por gente, sempre gostei de criar coisas e eu tô muito nessa de fazer ilustrações agora. Então, tipo, sempre que eu tô num tempo vago, eu tô desenhando alguma coisa. Na verdade, não vai ser só um mail club, a gente tem alguns outros produtos, a gente vai ter blind box, a gente vai ter chaveiro, vai ter um monte de coisa que a gente vai vender nessa lojinha. Só que como eu nunca tive uma experiência administrando uma lojinha sozinha, eu mesma, eu falei, talvez seja melhor começar pelo mail club, ver o que vai dar errado, o que vai dar certo e depois abrir a loja. Porque como as coisas têm formatos diferentes, pesos diferentes, já é um outro nível de complexidade que eu ainda não entendo. Mas posso estar entendendo aí daqui a pouco. Esse mês eu me baseei em moranguinhos. Por quê? Porque eu recebi, gente, de uma loja, que eu não lembro o nome da loja, mas alguém precisa pôr aqui escrito, que eles me mandaram esse strap de celular e um cordão. Só que eu tô usando isso todo dia e eu tô apaixonada. Então, quando eu comecei a desenhar, só vinha morango na minha cabeça. Daí eu pensei, eu queria fazer, assim, uma menina. Na verdade, eu acabei fazendo duas, né? No campo de morango, ter coisa de morango. Aí eu achei uma vaca carregando um morango. E eu vou deixar bem claro aqui. A maioria das coisas eu desenhei e modelei do zero. Modelei, tipo, na impressora 3D. Mas tem certos projetos, principalmente da impressora 3D, que eu compro o projeto, eu compro o direito de vender, porque modelar em 3D é muito difícil. Então, às vezes você vai ver um projeto que tem para vender na internet que você está recebendo aí na sua casa. Então, o que eu fiz? Eu comprei a licença de uso comercial daquele criador, porque eu não ia saber modelar aquele negócio que ele modelou. Então, assim, só para deixar tudo bem claro, porque eu sei que tem muitos artistas por aí, eu sei que as coisas não foram compradas no Etsy, tá? Foram compradas em plataformas que são só pra isso, tipo, a Bambu Lab tem uma plataforma dessa, tem várias impressoras que tem plataformas pra você comprar direto do criador as coisas em 3D, e eu acho importante eu falar isso pra vocês, porque é frustrante quando você acha que a pessoa fez 100% da coisa, mas alguma coisa ela comprou uma licença e colocou. E tá tudo bem. O importante é você receber e apreciar a experiência. Mas a maior parte das coisas eu fiz desenhando loucamente, sem parar. E eu falava, eu queria ver essa menina de costas, e se ela estivesse assim, que é a minha melhor pose. E se ela estivesse assim. Então, assim, eu realmente pirei nessa primeira caixa.
Essa que eu tô mostrando pra vocês é a edição desse mês que eu tô abrindo as vendas hoje e vou fazer envio daqui a 5 dias. Porque eu tenho que fechar elas, né? Tenho que escrever o nome de vocês, pra ser bem amoroso, tenho que imprimir as etiquetas, que eu não sei nem como é que imprime etiqueta do correio, gente, vou ter que aprender. Mas é um projeto que é muito especial pra mim, porque cada coisa ali foi feita por mim, de mim, pra vocês. E o pessoal aqui em casa fala assim: ah, não precisa comprar uma guilhotina menor que eu vou te ajudar a cortar. Quem que ajudou a cortar? Ninguém, tá? Então, eu fiz tudo. Podem ter certeza que eu imprimi, dobrei, meus dedos tão duros, tá? De calo, de dobrar carta. Mas é isso aí. Então, se você quer se juntar ao meu clube, já faz a sua inscrição. Eu não sei o quanto tempo vai durar, porque eu não faço ideia de como vai, mas qualquer coisa o Li vai avisando vocês. Mas eu tô muito feliz, porque assim, foi uma experiência que eu realmente achei gostosa. Até eu, abrindo ali, eu fiquei assim, nossa, que legal. Eu queria assinar mais Mail Clubs. Mas eu vi que não tem muitos no Brasil ainda, mas eu tenho certeza que vai ser uma febre e muita gente vai fazer. Então é isso. Eu espero que vocês curtam muito. Junto com as ilustrações, você vai ter coisas pra organizar a sua rotina. Por exemplo, um planner semanal e um planner mensal. Então, talvez se esgotar muito rápido e vocês ficarem chateados, aí eu vou disponibilizar esses arquivos para impressão offline. Você imprime aí na sua impressora. Óbvio que eles vão custar alguma coisa, né? Afinal, tem que ganhar dinheiro para comprar maquiagem, bala e ração para os bichos. E é isso. Então, se você gostou, eu vou deixar tudo aqui embaixo e é só você fazer sua compra e se inscrever no clube mais legal do universo. Beijo, amo vocês. E eu espero que você seja um dos poucos que vai ler uma carta que eu escrevi. E sim, falei muito sinceramente sobre a minha vida, porque eu acho que às vezes isso falta aqui nas redes também. A gente só ligar a câmera e sair falando. E aí eu voltei aos dias de blog, que eu liguei o computador e saí escrevendo. De repente já tava a folha desse tamanho, eu falando, meu Deus, para de escrever, Karen. Então vai ter a parte da cartinha, vai ter papelaria, tem adesivos e tem muito, muito amor dentro daí. E ó, mês que vem a edição é da França. Então eu já comprei papéis de cheirinho, vou perfumá-los com os perfumes que trouxe da França, vou colocar uma das ilustrações que eu fiz enquanto eu tava lá, vou fazer outras também, né, porque eu gosto de variedade. E a edição do mês que vem vai ser tema França. Desse mês, moranguinhos. Então é isso. Beijo e até a próxima. Então tá certo. Ok, então o que que acontece? Ela fala o seguinte, ela deixa claro, ela bate muito o martelo dizendo que as artes são dela. Que a arte é dela, que a arte é dela, que a arte é dela. Ela que fez tudo. Desde embrulhar o pacotinho, as bonequinhas são dela. E aí ela que teve a ideia do morango e vários moranguinhos. E ok, ela que faz tudo, ela que cortou os papéis. Cada papelzinho que vai ser vendido e itens de papelaria. Só que aí ela cita ali um adendo de que algumas artezinhas ela comprou o direito de comercializar. Pegou do artista, o artista tá lá disponível. Como são coisas feitas à mão, gente? Seja em programas de desenho, ou seja no próprio lápis, como é algo feito à mão, o risco, ele é bem único. Existe ali uma característica daquele ser humano naqueles riscos. Então você percebe que quando é um artista, quando é um ilustrador, ele trabalha ali com programas para tornar aquilo digital, mas você percebe que mesmo sendo um programa que ele vai usar para desenhar, tipo no tablet, sabe? É que eu não tenho o nome dos programas aqui porque eu não tenho esse conhecimento, gente. Eu não sou ilustradora. E o que que acontece? Eles têm lá os programas em que eles desenham à mão, só que no tablet ou no computador ou, enfim, digitalmente eles estão desenhando. E o traço deles é algo único. Por quê? Porque é do indivíduo, como ele gosta de fazer cada traço, como ele gosta de fazer cada boneco, como ele gosta de desenhar olhos, boca, cabelo. Ok, e a Karen deixou claro que ela fez isso, que ela comprou o direito de algumas dessas artezinhas para incrementar ali no trabalho. Ok, aí quando eu vejo esse vídeo, gente, eu tô vendo tudo junto com vocês, tá? Eu fico pensando, cara, da onde vai vir a encrenca? Sendo que ela disse que grande parte ela fez do 000. Ela fez do zero, tipo as bonecas, deu a entender que as bonecas são do zero. Por quê? Porque ela falou, de lado, eu fico imaginando a boneca de lado. Aí ela vem logo com a frase, do zero. O que que dá a entender? A boneca é do zero, entendeu? O rosto, a boca, o olho, é tudo da mão da Karen.
o que a mão dela faz, a visão que ela tem sobre como desenhar um olho, uma boca, os traços e assim vai. E aí logo em seguida ela fala: "Mas eu também comprei". Então eu pensei: "Meu Deus, da onde que vai vir a encrenca? Da onde que vai vir a polêmica? Da onde?". Sendo que ela deixou um campo em aberto, dizendo: "Nem tudo fui eu que fiz". Tá, vamos lá. Antes da gente começar com a polêmica, vamos ver a galera que comprou, que fez parte, postou nas redes sociais, chegando a caixinha pra eles. Vamos começar aqui, gente, com a Colagens da Vale. Ela postou que ela comprou da Karen, o que que chegou. E quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba dela. Então bora lá. Gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o meio clube que eu assinei da Karen Bakini. Isso mesmo. Além de maquiagem, a Karen está estreando agora um meio clube e essa é a primeira edição. Esse meio clube você pode assinar no site Ateliê Karen Bakini. Como eu sou fã de papelaria e faço colagens, eu já fui guardando tudo, desde o selinho da carta até a cordinha que veio para a gente fazer mais colagens. A Karen envia junto uma carta super fofa com meu nome escrito, e atrás é um papel com estampa, então eu já tô louca pra fazer colagem também. Eu vou começar pelos itens maiores. A Karen fez esses itens maiores com foco em journal, então você pode acompanhar sua semana, seus hábitos, e ela colocou uma folhinha por semana, então vem 5 trackers semanais. E esse print maravilhoso, eu não sei o que eu faço, uma colagem ou se eu coloco um quadro. Agora, ai, só fiz porque eu tô com o Rust, é o adesivo da minha vida. E agora a gente vai para os itens menores, que são com o tema morango. E eu amei, tô louca pra fazer uma colagem usando tudo. Esses prints também são super fofos, eu amei. E a gente tem mais itens de journal que a gente pode usar em colagens também. Eu achei tudo muito bonito e tá muito cheiroso também, viu? Ela mandou um desafio pra gente cumprir, que é com papel canson para fazer uma espécie de Bobbie Goods que veio ali. Ela mandou itens de impressão 3D, que foram os clipes, e esses adesivos em forma de selo das menininhas que eu amei. E outros recadinhos também. Eu adorei esse mailbox, eu achei que tá muito bonitinho. Pra quem faz journal, pra quem faz colagem, tem muito item legal. E é isso. Um beijão pra vocês e até logo. Tchau. Em que mundo que eu vivo, gente? Às vezes eu me pergunto isso, sabe? Que mundo que eu vivo? Tanto tempo que eu não uso papel. É que assim, você assinaria uma glam box de papelaria? Me conta aqui, com que frequência vocês usam papel? Gente do céu, eu vi as coisas aí, eu fiquei legal, né? Aí vem com um negocinho, um calendáriozinho, aí eu fiquei pensando, mas grande parte das coisas eu mexo pelo celular. Aí eu vi um negocinho super bonitinho, misericórdia, mas aí eu também uso pelo celular. É mais assim, o prazer de. A não ser que você trabalhe com isso, né? Tem muita gente que tem um trabalho que vai ter que. Enfim, eu fiquei pensando aqui na minha vida. Que eu não uso muito mais. Hoje em dia é mais difícil eu acabar usando itens de papelaria. A primeira coisa que eu percebi de diferente aqui, que talvez possa vir daí a polêmica, né? Mas calma, calma, vamos devagar, um vídeo de cada vez. É que eu percebi assim, que entre uma boneca e outra, eu vou colocar o vídeo aqui pra rodar, e aí quando aparecer vocês vão ver, eu tirei o som. E aí, assim, o que que eu observo? De um morango pra outro, existe aqui, ó, de uma boneca pra outra, o que eu percebi é que, ó, se você olhar, tipo, tem uma bonequinha aqui que ela acabou de mostrar, né? Uma bonequinha. Aí nisso ela tinha guardado uma boneca maior. Aí aqui tem outra, depois desses morangos, aqui, ó. Então tem essa ilustração, por exemplo. Aí você olha, que legal, uma ilustração. Bacana, bonita, bonita, bem angelical, bem bonequinha, né? Legal. Aí com os morangos e tal. Aí quando mostra a outra, tem algumas coisinhas assim, por exemplo, é como se o desenho fosse um desenho diferente do outro. Lembra que eu falei pra vocês que o ilustrador, ele tem ali uma característica própria da ilustração dele, traço dele? Então pode ser que tenha vindo uma polêmica em cima da diferença desses traços. Mas foi a única coisa que eu percebi. Das duas bonecas que ela mostrou, tem diferença, umas diferenças assim, de visão, da forma de traçar. E mais ainda, quando você olha essa bonequinha aqui, por exemplo, nesse cartãozinho, essa bonequinha tem outro
outros traços, como se fosse um outro artista. E aquilo que eu falei pra vocês, ilustração, ele tem ali um traço, uma marca nele. E aí você vê essa diferença de ilustração de uma bonequinha pra outra e de uma boneca pra outra. Você começa a ver diferenças. Não parece ser o mesmo artista fazendo tudo. Na verdade, parece um artista diferente em cada. Agora, será que a polêmica vai vir daí? Certo. E aí, o que que aconteceu? A Karen postou no YouTube esse por trás das câmeras, como é que tá tudo sendo feito. E aí veio uma artista, deixa eu ver, foi a Bia Daga. Vamos ver aqui o TikTok dela. Bia Daga. Ela, então, ela é uma artista, vou falar artista. Ela é uma artista, faz as artes dela. Eu quero até mostrar isso pra vocês. Perceba os traços dela. Os traços dela totalmente diferentes. Ai, gente, olha que legal aqui, ó. Mostra eles fazendo. Aí, ó. Eles desenhando, só que no digital, né? Eu não sei como chama, mas no iPad por um programa de ilustradores, né? Olha os traços dela. Olha como ela faz uma sobrancelha. Olha como ela faz uma boca. Olha como ela faz um olho. Olha como ela escolhe enxergar quando ela vai fazer uma mulher, ou uma mulher jovem, estilo bonequinha. Olha a forma com que ela enxerga, com que ela quer passar essa imagem. A forma artística dela enxergar, muitas vezes, uma mesma mulher jovem. Isso aí é característica dela. Aí quando você vai ver outros desenhos, você percebe também características semelhantes. E é isso, é a mão da artista. Então você chegar nela e fala assim, ó, faz uma bonequinha pra mim, faz uma bonequinha. Tem que entender e respeitar que você chama ela para que ela faça uma bonequinha dentro da visão dela e dos traços dela. Pronto, peguei a Bia agora também pra, entendeu? E eu vou contar pra vocês da onde que eu tô tirando essa informação, gente. Porque eu já tive que trabalhar com ilustração, com ilustradores. Eu precisava de um trabalho, eu queria que eles me vendessem um trabalho. E durante um bom tempo, eu pesquisei ilustradores. Depois eu vou mostrar aqui quais foram as artes que eu tinha pedido. E eu comecei a perceber isso. Cada um tem sua forma de trabalhar. Então, eu tinha que procurar um mais perto do que eu queria. Essa ilustradora, Bia Daga, ela veio à tona para falar exatamente da Karen. Que ela percebeu algo. E o vídeo dela bombou, gente. Bombou. Chegou a mais de 1 milhão o vídeo dela. Expondo o que ela viu nesse Mail Club da Karen. Bora ver agora da onde que parte a polêmica. A Karen Bacchini aparentemente tá vendendo arte de IA e falando que foi ela que fez. Oi, meu nome é Bia Daga, eu sou artista profissional e particularmente eu tenho uma opinião diferente. Mais ou menos. A Karen lançou um Mail Club, onde você assina e recebe em casa uma carta com itens de papelaria, impressões 3D e artes 100% autorais feitas por ela. Será? Vamos analisar. O que eu percebi na papelaria foi inconsistência. O tema era morangos e cada item parece ter sido feito por um artista diferente. Os morangos não são nem parecidos entre eles. Mas isso é muito comum entre artistas iniciantes. Como eles não têm estilo próprio, eles fazem cada desenho seguindo uma referência diferente. E as também são assim, inconsistentes no estilo. Ah, mas pode ter sido uma escolha estética. Pode. Ela postou um vídeo ontem mostrando o processo de desenho das ilustrações e, na minha opinião, isso não ajudou em nada na narrativa dela de desenhos 100% autorais. Porque dá a entender que ela fez tracing, ou seja, desenhou por cima de um desenho que já estava pronto. Porque não tem rascunho, não tem construção de desenho, já parte ali da pintura. Ela fez um comentário falando que primeiro ela desenha na aquarela, depois dá acabamento com lápis e nanquim, mas depois redesenha tudo no Procreate, que é um aplicativo do iPad. Se esse foi o caso, por que ela não deixou aqui no vídeo do processo a parte que ela faz o tracing do desenho original dela em aquarela? O próprio Procreate grava o processo completo. Ela editou o vídeo e tirou essa parte. Por quê? Particularmente, eu não sou contra o tracing, eu acho até importante no processo de aprender a desenhar. E fazer tracing de fotos é uma prática comum até entre artistas profissionais. O que é um absoluto não, é fazer tracing da arte de alguém e falar que foi você que fez 100% autoral. Mas eu acho que a Karen é esperta o suficiente pra não fazer isso. Ela sabe que copiar a arte de outro artista e chamar de autoral nunca ia colar. E ia ser muito fácil achar a arte original. O que eu acho que ela fez, e é a minha opinião, não é um fato, é pedir pra IA criar uma arte de referência. Daí ela faz o tracing dessa arte supostamente original e se livra do problema de copiar um outro artista específico. Eu acho isso errado? Honestamente não, se ela estivesse fazendo isso ali só pra se divertir, pra praticar e mostrasse esse processo como parte do caminho dela como artista. Mas não é isso que ela tá fazendo, né? Ela tá vendendo essa arte como 100% autoral e quem conhece minimamente do processo consegue ver que não é. Esses processos de ilustração que ela mostrou são só processos de pintura, que eu acho que ela faz bem, inclusive, mas o desenho em si
é claramente tracing. O pior é que tem umas ilustrações do meio club que nem tracing parece que foi. O cabelo se transformando em morango, os laços que não parecem laços de verdade. Realmente parece feito puramente por IA. Porque se ela fosse fazer o tracing dessas artes, ela ia perceber essas bizarrices e consertaria, não? A realidade é que ninguém quer consumir arte de IA. Quando a gente acha uma arte legal e depois descobre que ela foi feita por IA, automaticamente a nossa percepção de valor daquela obra cai para zero. E é por isso que eu acho que ela nunca vai mencionar que usou IA em nenhum processo artístico. Mas as pessoas reparam, né? Eu, particularmente, prefiro um desenho feio feito por alguém de verdade do que um desenho perfeito feito por IA. E eu entendo a frustração de você ter uma visão em mente e não conseguir executar. Às vezes a gente não tem a capacidade técnica de fazer o que a gente gostaria. Mas arte é um processo. Praticando e estudando, a gente chega lá. Pedir pra IA fazer um desenho e falar pra todo mundo que foi você que fez é desonesto até com você mesmo e pode atrasar e muito o seu processo de evolução. Eu acho a Karen uma pessoa muito criativa, talentosa. Ela mostrou que faz toda a papelaria por conta própria, tipo impressão, corte, acabamento dos materiais, né? Eu acho tudo isso muito foda. Mas as ilustrações, né, fica complicado. Acho que ela poderia resolver de outra maneira. Essa foi minha opinião, me conta aqui nos comentários a sua, porque a realidade mesmo do processo de ilustração dela, só ela sabe qual é. É isso, até o próximo vídeo, tchau! Tá certo. Então vocês entenderam. Então ela fala, ela focou bastante nessa bonequinha, porque aqui de trás da orelha da boneca tá saindo morango. E o laço não é um laço, parece mais. Eu pensei que era tudo proposital na minha cabeça. Eu pensei, a ideia dos morangos, sai morangos da menina. Eu tô falando sério, eu não tô brincando, eu não tô fazendo piada e não estou sendo irônica. Sabe um arzinho irônico? Não, eu tô falando sério. Eu pensei que tinha sido um bagulho meio artístico, tipo, dela sai morango. Só que realmente, analisando agora, só saiu um morango, né? Se saísse mais morangos, tipo, saindo morangos do cabelo, tipo medusa. Tipo medusa, porque da cabelo sai a cobra, né? Então, se do cabelo dela saísse os morangos, eu pensei, cara, artístico. Mas aí ela observou que é só um morango. Erros que a IA cometeria. Era pra ser um laço, mas não é um laço. Detalhezinhos que a IA erraria, segundo ela. Eu pensei que era um pano. Eu pensei, tipo, que era um pano. Então ela apresenta pra gente, porque eu não faço parte do universo de ilustração, ela apresenta o tracing, que pelo que eu entendi pelo que eu entendi, ela falou isso, mas eu tento entender mais, né? Porque quando você não faz parte do meio, complicado. Mas o tracing é quando você tem uma arte e você faz seus traços, seu desenho em cima dessa arte. Então a arte já existe, a posição já existe, a boneca já existe. E aí você tenta pegar isso e trazer a sua característica, seus traços. É muito mais fácil do que a criação do zero, mas do zero. Todo desenho tem que ficar simétrico, partindo do zero, das suas mãos, da forma que você aprendeu a desenhar. A posição, tudo como vai ficar. A partir assim do zero, parece, pelo que eu entendi no vídeo, muito mais complexo e trabalhoso. Você pegar uma arte que já é pronta e desenhar o seu estilo em cima dela não é crime, porque não é arte de terceiros, mas deixa de ser aquela coisa do zero, que é onde a Karen martela muito no vídeo. Fiz do zero. Fiz do zero. Então a polêmica começa aí. E aí ela toca no ponto. Qual é o problema disso? Tem algum problema de usar a IA como uma base e aí depois você mudar para os seus traços, fazer o desenho por cima disso? Não tem problema, só que tudo que a gente coloca IA no nome começa a perder valor artístico. Quando é o orgânico fazendo, quando é o ser humano fazendo, tudo do zero. Criação com a criação, entendeu? Mas quando você fala para a máquina criar, aquilo perde valor. Não é um ser humano que chegou a essa conclusão, mas a máquina, pegando de várias referências. Isso é o que eu entendi do vídeo, a desvalorização de quando é IA. Ela também toca no ponto de tudo que ela mostra, que é ela que tá fazendo o desenho, não retira o fato de que ela tá usando uma arte por baixo, porque é muito recorte. Não existe nem sequer rascunho. Agora, que me diz, gente, o que vocês acham disso? Então não é nada, mas é entendeu? Por quê? Porque a Karen é muito grande, porque a Karen, o valor do meio club é um pouquinho mais caro. Eu tô achando que a Karen vem se pronunciar, gente. Tô achando que a Karen vem se pronunciar, cara. E além do vídeo dessa influenciadora que a gente mostrou ter viralizado muito, também viralizou o Renan Toise.
Renotoise, quem quiser seguir tá aqui o arroba dele, também o artista, e vamos ver aqui o que ele vai dizer. E explicando tudo que tem de absurdo no meio club que a Karen Bakini lançou, e não são apenas as artes de inteligências artificiais. Bakini, eu imagino que você vá assistir esse vídeo, eu gostaria de pedir que você não tomasse como um ataque pessoal, eu não tô duvidando da sua índole e do seu caráter, mas eu vou me inspirar, inclusive, no seu próprio conteúdo. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que você fez quando a Virgínia lançou a base dela. Eu vou explicar tudo que eu vejo de errado detalhadamente desse produto que você lançou, e você pode, inclusive, usar essas críticas para melhorá-lo, porque do jeito que tá, eu acredito que você não vai nem conseguir enviar o que você prometeu para os seus compradores. Não tem como pular a polêmica da inteligência artificial, gente. Fazer um mail club com inteligência artificial é muito cafona, mas não é crime. O problema é que a Karen alegou várias vezes, em vários vídeos, que as artes que ela tá vendendo são autorais. Então, quando eu comecei a desenhar, só vinha morango na minha fazer, assim, uma menina, na verdade eu acabei fazendo duas, né? Um campo de morango. E eu vou deixar bem claro aqui, a maioria das coisas eu desenhei e modelei do zero. Só que existem milhares de indícios que isso não é verdade, que essas artes foram feitas com inteligências artificiais. E tá aqui só alguns. Esse dedo derretendo, esse cadarço que não faz sentido, esse laço que também não faz sentido, o fato de que a maneira com que ela desenha as pupilas varia de um desenho pro outro, as frutas no desenho. E assim, gente, eu sou artista digital, exclusivamente artista digital há mais de 12 anos, então eu sei o que eu tô falando. Eu vou trazer referências para que vocês consigam entender por que essas artes muito provavelmente foram feitas sim com inteligências artificiais. É muito difícil, para não dizer praticamente impossível, que um artista desenhe duas vezes o mesmo objeto de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, aqui na minha mão tem um artbook do Caio Io que reúne artes dele com temática de alimentos. Tá vendo como nessa arte de sushis, todos os sushis parecem ter sido desenhados pela mesma pessoa? O mesmo vale para essa outra arte aqui onde ele desenhou uma banquinha de vegetais. Agora, reparem como os morangos da Karen Bakini parecem ter sido feitos por artistas completamente diferentes. Mesmo na mesma arte, você vai encontrar dois morangos que não foram desenhados da mesma maneira. Falando sobre arte, a Karen Bakini postou um vídeo de 20 minutos onde ela fala sobre o processo dela, mas em nenhum momento do vídeo ela mostra o momento onde ela desenha essas artes. E ela mostra algumas outras artes que ela fez, ela explica que o estilo dela varia porque ela ainda tá aprendendo, mas vocês conseguem perceber que tem uma diferença gritante no nível técnico dessas artes que ela mostrou para essas artes que ela tá entregando no meio club? Mas ela não poderia ter aprendido a desenhar melhor? Então, não nesse tempo, porque desenhar, gente, é uma coisa que leva muito tempo para você evoluir. Se vocês querem entender como que um artista evolui, para vocês entenderem por que essa evolução da Karen é completamente incoerente, deem uma olhada no perfil do Gessé Brart. Eu acho o perfil do Gessé muito legal porque ele posta artes há muitos anos. Então, se você for descendo a barra de rolagem, você vai conseguir ver exatamente o que ele melhorou e com qual velocidade ele melhorou. Por exemplo, se você olhar as artes que ele postou por volta de 2018, você vai ver que em muitas delas ele não acerta a proporção da mandíbula. Mas nas artes de 2020 em diante, essa característica praticamente desaparece. Só que foram necessários 2 anos de evolução, e não algumas semanas ou dias, como a Karen Bakini tá alegando. Outra coisa que chama muita atenção no vídeo de 20 minutos que ela postou é que ela mostra algumas artes que ela fez. E apesar dela ter dito que o estilo dela varia muito, eu não achei, gente. Eu achei que essas artes são muito coerentes entre si. Uma característica que me chamou a atenção em todos os desenhos que ela mostrou no vídeo dela é que todos eles parecem meio desfocados, meio borrados. Vocês estão conseguindo perceber esse detalhe? Isso é muito comum para quem tá aprendendo arte digital, porque leva muito tempo para você dominar a técnica para fazer bordas suaves e bordas duras. Por exemplo, dê uma olhada nessa pintura aqui que eu fiz. Vocês estão vendo que em algumas partes é muito bem delimitado aonde uma área do desenho começa, em outras ele tá bem esfumadinho? Todas as ilustrações que a Karen mostrou nesse vídeo de 20 minutos mostram que ela não dominou essa técnica ainda. Mas vocês conseguem perceber que as bordas esfumadas e as bordas duras desses desenhos que ela mostrou no meio club dela estão impecáveis? Mostra a proeficiência de alguém que já domina essa técnica há vários anos, não há algumas semanas ou alguns meses como ela tá alegando, né? Outro detalhe é que nesse vídeo de 20 minutos ela não mostra nenhum rascunho, nenhuma etapa do processo de produção dessas artes em específicas onde ela tá sendo acusada de ter usado IA. Então assim, gente, tem cheiro de IA, tem gosto de IA, faz barulho de IA, mas a Karen quer nos convencer que essas artes foram produzidas por ela. A gente aguarda provas mais concretas, porque até agora todos os indícios mostram que realmente foi feito com inteligência artificial. Lembrando pra quem chegou até aqui no vídeo que o problema não foi ela ter feito essas artes com IA, foi ela ter prometido que as artes eram autorais. Mas eu vou dar um crédito nesse quesito, porque a Karen tá aprendendo a desenhar. E muitas vezes, quando a gente tá aprendendo a desenhar, a gente ainda não tem o discernimento do que é uma arte autoral e do que não é uma arte autoral. Eu acho muito possível que a Karen tenha gerado essas artes com inteligência artificial e tenha passado por cima no Procreate, ficando com a impressão de que foi ela que desenhou, que ela ainda não tem discernimento do que é uma arte que ela que produziu e do que é uma arte que ela não produziu. Eu vou explicar por que esse processo não caracteriza uma arte autoral em um outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Mas assim, gente, as artes por IA não são o único problema nesse meio club. Nesse vídeo de 20 minutos, ela mostra alguns unicórnios que ela fez por modelagem 3D e alguém levantou no Twitter
que já encontrou esses mesmos unicórnios na China. Então seria mentira que ela modelou. Mas eu vou defender a Karen dessa acusação, porque eu assisti tudo pra fazer esse vídeo aqui, gente. E no vídeo que ela postou no TikTok, ela deixa claro que ela comprou esses modelos 3D e fez apenas pequenas modificações. Até aí ela não mentiu. Então o que eu fiz? Eu comprei a licença de uso comercial daquele criador, porque eu não ia saber modelar aquele negócio que ele modelou. Mas ela mentiu na hora que ela falou pra vocês que vai enviar esses unicórnios pelo meio club. Eu acho que a Karen cometeu esse erro por desonestidade, eu acho que ela só não pesquisou direito antes de lançar esse meio club. E é um erro que eu já vi outros artistas cometerem por ingenuidade mesmo. Proibido enviar objetos dentro de cartas, gente. Daí que você pode enviar livros finos, adesivos, papelão, mas nada que não seja feito de papel. A única exceção que eu conheço são os cartões, às vezes são feitos de plástico ou de metal, mas que são permitidos justamente porque eles são considerados cartões e não objetos. Resumo, é isso, gente. Eu não acho que ela cometeu esse deslize por desonestidade, eu acho que ela realmente não pesquisou direito, mas ela não vai conseguir cumprir com aquilo que ela prometeu, porque se ela de fato enviar produtos feitos com impressora 3D no meio club dela, como se ela estivesse tentando fraudar o sistema dos correios para não pagar frete para o envio desses objetos e para não emitir nota fiscal. Mas não é nada que não possa ser resolvido, ela pode trocar, ela pode desistir do meio club e fazer um box club, só que ela não vai conseguir oferecer o mesmo valor para todo mundo, porque o frete que as pessoas vão pagar para receber esses objetos vai ser proporcional à localidade onde elas moram. Ele pegou um detalhe que eu tinha até interpretado errado. Lembra que ela falou no vídeo que ela comprou o direito das artes em algumas coisas? Então, ele voltou, ele viu e ele deixou também mais claro no vídeo dele. Ela tá falando das coisas que ela imprimiu em impressora 3D, que no caso são esses unicórnios, certo? E não deixa claro sobre as artes como morangos, bonequinhas. Eu achava que também se incluía para isso. Vamos ver se ela fosse defender, se ela vai alegar isso, mas eu tinha entendido que até algumas artes, como alguns morangos, poderiam também ser de outros artistas. Mas aí, agora ele voltando o vídeo e ele mesmo explicando, realmente ela deu foco na impressão 3D. Então, a impressão 3D que ela acabou terceirizando de outros artistas. Aí vai fechando cada vez mais. Ficou até mais claro, a outra menina também. Ele mostrou as artes da Karen, que a Karen acabou mostrando. Olha, lembra, ele falou isso no vídeo, eu tinha falado pra vocês. O ilustrador, ele tem seus traços, ele tem sua marca. Você vê semelhança nos traços, ou seja, possivelmente mão humana foi dela. E aí quando você pega essas artes dela, que ela mostra como sendo dela e realmente parecem ser dela, pro nível de conhecimento que ela tem e compara com essas daqui que ela vendeu, é como se tivesse que ter algo melhor para vender no meio club por aquele valor, e aí acaba fazendo uma melhoria dentro em cima das artes e acaba não ficando autoral. E aí você fala, por que que ela não pegou as artes dela e vendeu porque é iniciante? Ela ia ser criticada da mesma forma. Tipo, uma artista iniciante vendendo o seu meio club por 150 praticamente. Então, vamos dar jus a esse valor e aí acaba que tem muita alteração e alteração que não é. Será que ela vai se defender, gente? Coloca aqui, vocês acham que a Karen vai se pronunciar? Eu acho que ela desenhou o esboço e pediu para a IA refinar, e ela acha que isso é o suficiente para ser autoral. Será que é isso? Não sei se é isso. Sabe por quê? Porque se a IA pegasse as artes dela, que são essas daqui, ó. Se a IA refinasse essa daqui, ficaria igual a outra que ele acabou de mostrar. Mas as artes que ela tá vendendo, uma é diferente da outra. Será que foi apenas refinar ou foi recriar? Tá, mas pra que serve esse produto? Juro, não entendi. Tá, mas por que diabos eu compraria esses desenhos? Entendemos. Agora vamos para mais uma influenciadora que postou. É a Tatu.bia. Uma tatuadora. E ela também vai comentar sobre isso. Bora lá. Amiga, eu queria que você tivesse tanto respeito pelo mundo da arte visual quanto você tem pelo mundo da maquiagem. Porque assim, vai uma blogueira de maquiagem lançar um produto falando que é uma coisa, chega no cliente é outra. Se o tubarão do YouTube da maquiagem não vai te abocanhar com um vídeo de 2 horas falando tudo que você está fazendo de errado, como você está lesando o seu cliente, como isso não é aceitável, porque ela respeita muito o mundo da maquiagem, ela manja muito sobre maquiagem, ela é uma profissional que eu sou até um pouco obcecada por... Tô até perdendo o rumo das palavras. Eu sou até um pouco obcecada por ela, porque o quanto eu admiro ela nesse mundo da maquiagem, ela é quase um órgão regulamentador de qualidade de maquiagem no Brasil. Todo esse respeito vai pra casa do caralho quando a gente vai pras artes visuais, que ela também pratica, que ela também comercializa. Ela tatua, ela ilustra e ela cria tudo, né? Ela faz primeiro na aquarela, depois no nanquim, depois passa pro Procreate. Mas aí esse processo aqui que ela postou, que ela fez, não tem nada a ver com o resultado final.
Inclusive, o resultado final parece, na verdade, traços de outros artistas. É como se a tecnologia tivesse evoluído tanto que você vai alimentando um robozinho ali com imagens e ele consegue criar algo pra você baseado nessas imagens que você mandou. Mas eu não sei se a tecnologia consegue fazer isso. Espero que não, né? Porque se ela estiver fazendo isso pra depois falar que ela que fez, que ela que criou e vender esses pedaços de papel por R$ 150 por mês, eu acho que se tivesse um tubarão do YouTube nas artes visuais igual existe ela no mundo da maquiagem, eu acho que ia rolar um videozinho de 2 horas falando quanto isso é desrespeitoso, né, com o público que consome. Mas não sei, né? Vai que eu tô exagerando. Mas, tipo assim, eu acho que eu compraria uma arte de IA que eu posso gerar no meu próprio computador e imprimir na gráfica aqui perto de casa? Não compraria. Dou mais valor pro bagulho feito à mão mesmo. Mas tem gente que compra. Pô, se você tem fã, a pessoa vai comprar qualquer pedaço de merda que você vender. Aí, tudo bem, fala, pô, eu tô vendendo um pedaço de merda. A pessoa fala, eu quero esse pedaço de merda e compra o pedaço de merda, descrito como pedaço de merda. Agora, você falar que tá vendendo rosas, chega lá e é um pedaço de merda coloridinho, não sei. Não sei, eu acho que isso é meio errado. Mas vai que eu tô errada, né, gente? Vai que eu tô exagerando. Sou tatuadora é tão chata, também critica tudo. Acho que É o que acontece, gente. O pessoal toca muito no ponto de que a Karen, quando tudo isso acontece no meio da maquiagem, a Karen não deixa passar. A gente ainda não sabe como é que a Karen vai se pronunciar, mas quando ela se pronunciar e se pronunciar, eu vou trazer aqui e a gente vai analisar o pronunciamento dela. Vai que é tudo autoral e ela tem os rascunhos. Só que realmente, bater nas artes dela de antes para essas tem muita diferença. É como o rapaz disse, o Renan, precisa de um tempo para melhorar e tá um tempo muito curto. Enfim, o que que vocês acham? Vocês acham que a Karen vai vir se pronunciar? Não sei. Mas eu acho que talvez ela venha se pronunciar porque é o clube de assinaturas, né? Então isso pode acabar comprometendo os clientes mesmo cobrando. Então, agora, só pra falar pra vocês sobre ilustração, eu tenho uma loja, gente, em que eu vendo fronhas de cetim, toucas de cetim, toucas longas de cetim, porque como eu tenho cabelo cacheado e o canal, ele começou falando sobre cabelo, eu tenho uma loja em que até hoje eu vendo utensílios confeccionados por nós da loja, não por mim, mas muitos foram por mim, confeccionados para revenda. Ok. Só que eu iniciei a loja com fronhas personalizadas de cetim, porque o cetim ajuda no nosso cabelo cacheado a acordar melhor, sabe? E cabelo liso também. E eu comecei com fronhas personalizadas, vou mostrar aqui a foto para vocês. Tudo dentro do universo de cacheadas. E não tinha esse negócio de inteligência artificial, IA, na época, para criar uma imagem, pelo menos não tão boa, gente. E o que que aconteceu? Eu entrei em contato com ilustradores, ilustradoras. Inclusive, eu tenho várias fronhas, nós vendemos várias fronhas. Hoje em dia elas estão indisponíveis porque a gente não tá trabalhando mais com esse estilo. Na época eu tinha várias fronhas, vários desenhos, várias fronhas ilustradas. E cada uma de artistas diferentes. Então eu entrava em contato com o artista. E o que que eu fazia? Eu fazia no lápis eu fazia um rascunho no lápis, mas também mandava muita referência de outros artistas. Só que todas as referências de outros artistas que estavam na internet, gente, pegava referências. Era muito mais assim, cabelo liso. Como é pra ser esse cabelo liso? É um cabelo liso ou é um cabelo liso que tem umas ondulações com o vento? Ele vai ter uma pontinha puxada? Então eu mandava como exemplo, ó, eu queria um cabelo cacheado com esse cacho aqui. Mas os ilustradores sempre me deixavam muito claro, eu entendi o modelo que você quer. Vai ser dessa forma, porém com os meus traços. Outra coisa, mudava as posições. Então eu tinha que desenhar muita coisa para mostrar as posições que eu queria, porque o cacho, o cabelo, eu poderia até tentar pegar um exemplo para entender melhor. Hoje em dia a IA faz isso, você manda 5 exemplos para ela, ela monta dentro disso que você mandou, só que com alguns errinhos. O ilustrador vai fazer dentro dos traços dele, mais ou menos o que você mandou, né? Porque tem também a autoria dele. E aí, quando eu mandava tudo, referências, meus rabiscos e tudo, as posições que eu queria, enfim, aí ele começava a montar os rascunhos dele, com tudo que ele entendeu que eu queria, mais ou menos o que eu queria, só que dentro do que ele fazia. E aí começavam os rascunhos. E eu lembro que quando eu estava entrando em contato com ilustradores, eu entrava no Instagram deles e cada um trabalhava de uma forma diferente. Então eu olhava algumas artes e dizia, não adianta eu entrar em contato com esse ilustrador, sendo que o traço dele é muito diferente. Teve ilustrador que falou isso pra mim, ó, eu vou fazer o que você quer, uma moça cacheada, tudo, só que você tem que entender os meus traços, você tem que entender o meu estilo, as cores, como eu trabalho, a forma de pintura, entendeu?
E eu falava: "Tudo bem, eu já vi suas artes e gostei, é isso". E tinha outros que eu nem entrava em contato, porque é muito distante do que eu queria. E é baseado nisso que você vê como a arte dessas pessoas funciona feito à mão, né. Feito à mão, você vê ali a personalidade de cada um. Mas quando o artista é novo, como eles disseram, quando o artista é novo, ainda existe uma confusão em relação a isso. Ainda não é algo marcado. Mas é isso que é estranho, é você não ser ainda profissional na área, mas já vender um serviço como se fosse um profissional, que é isso que está acontecendo com a Karen. Se ela é muito iniciante para fazer esse trabalho, ela está vendendo como sendo uma profissional. Mas como o trabalho dela não chega a esse profissionalismo, ela acaba pedindo ajuda de terceiros. Nós não sabemos ainda, é uma suspeita do que está acontecendo aqui, do que esse pessoal está expondo, né? Aí ela pede ajuda de terceiros para que o trabalho fique profissional, para que possa cobrar aquele valor. Porque se for baseado no que ela realmente sabe, não chega a pagar esse valor numa glam box de papelaria, entendeu? Não chega a esse nível, porque eu estou pagando muito caro por um serviço de iniciante. Então ela faz uma melhoria. Ou é o que parece, nós não sabemos. Então essa é a acusação. Agora me diz, gente, o que que vocês acharam? O que que vocês entenderam dessa polêmica? E assim, me conta aqui nos comentários. Mas é claro, eu ainda acho que ela vai vir se pronunciar. Ah, Nicole, você acha que ela vai se defender? Talvez se defenda, não sei. Me conta o que que vocês acham. Você acha que ela se pronuncia? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.